não é divisor comum dos dois. Então, esse aqui eu repito, ó, 7, boto 7, 35 dividido por 5 dá 7. 7 é primo, ele só dá por 7. 7 vai ser fator comum dos dois, certo? O que foi o fator comum das duas decomposições? 2 fatores de 2, e esse vai ser o MDC, ó. O MDC entre 420 e o número 700, o que distribui simultaneamente 420 e 700. O que foi fator comum? 2 fatores de 2, certo? Um fator de 5 foi comum e um fator de 7 também foi comum. Tá? O que eu digo para vocês na multiplicação? Vocês podem multiplicar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 7, 140. Vocês podem multiplicar assim, mas geralmente quando tem grupos de 2 e 5, juntem os grupos de 2 e 5, porque cada grupo de 2 e 5 dá uma potência de 10, tá? 2 vezes 5 dá 10, e depois os outros fatores aqui, ó, que são comuns, 2 vezes 7, 14, e multiplicar 14 por 10 é muito fácil. 14 vezes 10 te dá um número 140. Quer dizer que 420 dá para distribuir de 140 em 140, assim como 700 dá para distribuir de 140 em 140. Bem rapidinho, eu vou te mostrar que tu pode fazer também a decomposição separada, tá? Essa aqui é a decomposição simultânea. Eu vou te mostrar a decomposição separada. Dá para fazer também, tá? Para os mesmos números, 420 e 700. E assim mesmo calcular o máximo divisor comum. Eu costumo fazer separado sempre, né? Mas não tem problema, pode fazer junto, desde que tu observe o que é fator comum. Olha só, a decomposição separada, 420, e tu decompõe aqui como tu está acostumado, 2 vezes 210, 2 vezes 105, não dá mais por 2, dá por 3, dá 35, não dá mais por 3, 5, 7, 7, 1. Agora o 700, 2, 350, dá por 2, 175, não dá mais por 2, mas dá nem por 3. 1 mais 7 mais 5 não dá por 3, dá por 5. Dá 35, dá por 5 de novo, dá 7, dá por 7, dá 1. Tá? Qual a vantagem de fazer a decomposição separada? A vantagem é a seguinte, ó. Vamos ver o que aparece nas duas decomposições. 2, 2, esse fator 2 aqui aparece também. 2, esse 3 não aparece, esse 5 aparece nas duas decomposições e esse 7 aqui aparece nas duas decomposições. Máximo divisor comum entre 420 e 700. Tá? Vai ser 2 fatores. Tu vai nessa decomposição ou nessa decomposição, tanto faz. Vai ser 2 fatores de 2, um fator de 5 e um fator de 7. 4 vezes 5, 20 vezes 7, a decomposição é 140. Qual é a vantagem da decomposição separada? A vantagem da decomposição separada é que tu consegue enxergar como é distribuído 420 pelo máximo divisor comum. Olha só. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 5 dá 20, e 20 vezes 7 dá 140. 140 vezes esse número aqui, ó, que sobrou, 3, 140 vezes 3, tem que dar os 420, tá? Da mesma forma que os 700, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, e 20 vezes o marcado 7 aqui dá 140. Então, tudo que eu marquei 140 vezes esse 5 aqui, ó, tem que dar o teu número 700. Tá? O que é o máximo divisor comum? Essa é a ideia. O que é o máximo divisor comum? O máximo divisor comum é aquele maior número que distribui tanto 420 quanto 700, quanto
que distribui tanto um quanto o outro número. No caso, o máximo divisor comum de 420 e 700 é o número 140. Imagina só. Eu tenho 420 metros de um tecido azul. Azul, tá? E 700 metros de um tecido vermelho, tá? E eu quero fazer tiras em metros. Metros é bastante, né? Vamos pensar em centímetros. 420 centímetros de um tecido azul. 700 centímetros de um tecido vermelho, tá? E eu quero fazer, então eu tenho os 420 é um rolo de tecido, e esse aqui, o vermelho, o 700 também é um rolo de tecido. Eu quero ir abrindo assim e fazer cortes, pedaços, o maior pedaço possível que eu consiga distribuir tanto 700 quanto 420. O que eu observo? Que se os tamanhos desses cortes for de 140 centímetros, eu consigo distribuir tanto 420 quanto 700, certo? Só que agora, quantos pedaços do azul eu vou ter? Bom, o MDC está aqui, ó, 420 é a mesma coisa que 140, que é o MDC, vezes o número 3. Aqui, ó, vai dar 3 pedaços, certo? E aqui, ó, dos 700 distribuído de 140 em 140. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. 20 vezes 7, 140. E 140 vezes 5 dá os 700. Aqui vai dar os 5 pedaços, tá? Então a pergunta poderia ser assim, ó, quantos pedaços ao todo tu tem, né? Se tu distribuir pelo máximo divisor comum, tu vai ter 3 pedaços do azul, 5 pedaços do vermelho, ao todo tu tem 8 pedaços. A decomposição separada te mostra esta divisão aqui, ó, o que resta dos fatores, tá? A decomposição simultânea, tu vai encontrar o máximo divisor comum de forma bem rápida, mais rápida que essa. Entretanto, fica difícil tu encontrar essas distribuições. Tu precisa, por exemplo, dividir 420 por 140. É mais difícil tu encontrar que dá 3. 700 dividido por 140. É mais difícil tu encontrar que dá 5. Mas, de qualquer forma, tanto uma forma como a outra, né? Se tu chegou no MDC ali, é só dividir 420 por 140. Se fizer na mão, tu vai enxergar o 3. 700 dividido por 140. Se fizer na mão, tu vai enxergar o 5. Qual é a desvantagem de fazer separado? A desvantagem de fazer separado é que tu, ao tempo assim, ó, que tu poderia fazer um divisor comum para os dois, olha só quantas vezes eu tenho que escrever o 2 aqui, ó. 4 vezes aqui eu tenho que escrever o 2. Na simultânea eu escrevo só 2 vezes. Então, na verdade, eu reduzo pela metade, né, os fatores comuns, né? E aqui não, aqui eu faço de um, faço de outro, avalio, né? Mas tanto faz, tá? Tu pode fazer da forma que tu quiser, tá? O importante é interpretar. E depois ele coloca ali, né? Feita a decomposição, basta multiplicar os fatores comuns. Muito bem, multiplicamos. E depois ele coloca ali, ó, vamos calcular o MDC de 40, 50 e 60. Ó, bem rapidinho, faltam só 3 minutos, 2 minutos. Né? Me acompanhe aqui, por favor. Ó, vamos ver toda vez que é comum, né? Ó, os 3 ao mesmo tempo eu consigo dividir por 2. Esse aqui é um divisor, um fator comum. 40 por 2, 20, 50 por 2, 25, 60 por 2, 30. 2 é divisor de todos ao mesmo tempo? Não, mas divide pelo menos um deles. 2, ó, divide o 20 e o 30. O 25 eu repito.
20 dividido por 2, 10. 25, repito. 30 dividido por 2, 15. 2 divide pelo menos um deles, ó. 5, repito aqui, tá? 3 divide pelo menos um deles, ó. Divide o 15, ó. 5, repito, 5, 25, repito, 15 dividido por 3, 5. O 3 não divide nenhum deles, o próximo divisor é o 5 que divide todos eles. 1 dá 5 e aqui dá 1. 5 divide pelo menos um deles, que é esse aqui, tá? Dá 1, dá 1, dá 1. Multiplicando os comuns, 2 vezes 5, o número máximo que divide 40, 50 e 60 simultaneamente, os três ao mesmo tempo, é o número 10. Tá? Essa é a ideia do máximo divisor comum. Quando dois ou mais números apresentam MDC igual a 1, dizemos que esses números são primos entre si. Daí na aula que vem a gente vê os primos entre si. A gente tem que ter um probleminha ali de máximo divisor comum, né? Certo? Então, amigos, ficamos por aqui. Bora lá? Bora almoçar? Bora almoçar então. Deixa eu dar um tchau pro YouTube. Tchau, YouTube. Até a tarde.